É uma grande satisfação estar junto com você novamente nesse instante. Antes de continuar a falar e até explicar no tocante aos vícios, no tocante à leitura, e nós vamos combater esses vícios a partir de hoje. Eu estou dizendo para você que nós 2, ou nós 3, ou nós não sei quanto, nós 100, ou nós 1000, nós vamos combater os vícios da sua leitura e também da minha. Porque quando eu falo para você, eu não estou só ensinando para você o caminho, eu estou também recapitulando para aplicar no meu dia a dia. Mas antes disso eu quero só fazer um destaque para você. O que você acabou de ver não está ligado a nenhuma religião. São vídeos elaborados pela Cruzada Estudantil ou por uma outra agência não denominacional, mas de fato cristã. Não está ligado a nenhuma religião. A Cruzada foi condecorada, recebeu prêmios da Rainha da Inglaterra, bem como de vários outros governantes do mundo. É uma das maiores agências sociais também do planeta Terra. Ela tem o Dr. Bill Bright como um líder, ela fez muitos filmes também, tem filmes que eu até te indico, Madalena Liberta da Culpa, para curar feridas íntimas que as pessoas às vezes têm, e atrapalha inclusive para concurso. Tem Jesus segundo Lucas, que é um documentário feito em Israel, no tocante ao cristianismo, no tocante ao próprio Senhor Jesus Cristo. E ainda tem outros, como A Colheita, O Senhor Cara Legal e as próprias 4 leis espirituais que foram escritas pelo Dr. Bill Bright e também premiado pelo próprio Papa João Paulo II na ocasião. Então tudo isso comprovado, você pode confirmar na própria internet, no próprio Google, cada informação que eu estou dando para você. Então não é denominacional. Voltando então na nossa leitura dinâmica e memorização. Como combater os vícios? Vamos combater nesse momento. Eu que sou militar da reserva, tenho muito isso de combater, né? Primeiro, ler em voz alta. Nunca mais leia em voz alta, a não ser gravando no seu MP4, a não ser gravando aquilo que você resumiu para você utilizar quando estiver em atividades diversas, que você não vai ter condições de estar saindo, de estar pegando o próprio livro expresso. Hoje em dia, com iPhone, né, com iPad, com o próprio notebook, não interessa, você não tem mais desculpa de não ter tempo para estudar. Leia em voz alta, mas para gravar. Para com esse negócio de ler em voz alta para você entender. Outra coisa, silabar eu tenho certeza que poucos de vocês fazem isso, mas se você lê muito vagarosamente, principalmente num preparatório aí para o vestibular, caso você esteja vendo pela internet, vendo na sua própria residência, eu digo para você, provavelmente não é o problema, mas eu também quero destacar isso porque é um vício muito violento. Voltar ao início do texto. Você sabe por que você voa? Você sabe qual o motivo principal da quantidade de vezes que você fica voando no tocante àquilo que você faz? É justamente porque você pode voltar. Nunca volte ao início do que você leu, nem que você tenha voado. Você vai terminar a leitura, depois você lê novamente. A leitura dinâmica possibilita isso. Você lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e nenhuma das vezes vai ser difícil, nenhuma das vezes vai ser cansativa. Por quê? Porque vai ser de forma acelerada. Isso vai facilitar muito para você no seu dia a dia. Eu quero que você destaque muito isso. Outra coisa, interrupção da leitura. Se você começou a ler, não para a leitura não. Inclusive para não voltar. Acabei de destacar para você não voltar naquilo que você já leu, né?
Espero que você tenha entendido e assimilado, e não faça isso mais. Isso atrapalha demais você não tem nem noção em relação a isso. E a solução? Aumentar a velocidade de leitura. Quanto mais rápido você lê, maior vai ser a possibilidade de você acabar com esses vícios que eu acabei de apontar para você. Principalmente voar. Quantas vezes eu li o mesmo parágrafo 3, 4, 5 vezes, porque toda vez que eu lia, eu voava, porque o meu cérebro, porque eu sou inteligente ao extremo. Ninguém consegue mensurar a possibilidade desse HD que eu tenho. Vale dizer que o HD do computador pode ter tera, pode ter 1,5 tera, 10 teras, não interessa. Mas ele tem limite. O seu cérebro não tem limite. O seu cérebro não tem limite. Nós somos um fenômeno, nós somos um milagre de Deus. Tudo funciona de forma harmônica. E tudo que você fala que não é importante, o seu consciente naturalmente vai jogar para o seu subconsciente. É uma orientação que eu te dou. Nunca diga que alguma coisa não é importante. Nunca diga que você não vai conseguir. Nunca diga que aquilo é difícil. Porque no momento que você diz que alguma coisa é difícil, naturalmente se torna difícil. A partir do momento que você aponta alguma coisa como complexa, se torna complexo para você. Já cria uma barreira automática. Para que isso? Se você é uma pessoa de sucesso, se você é uma pessoa bonita, se você foi feito por Deus, se você está vivo, se você é alimentado todos os dias com alimento que ninguém pode te vender normalmente, que é o oxigênio, se você ficar 3 minutos sem respirar, o seu cérebro morre e você nunca mais presta, se é que você vai sobreviver. Então, você é uma pessoa de sucesso. Muitas pessoas acabam dizendo assim para você: olha, passar em concurso é difícil. É verdade, não é fácil mesmo não. Mas não é fácil nem mastigar. Porque para mastigar, você tem que fazer esforço na sua mandíbula. Não é fácil também passar 3 anos no mesmo trabalho. Olha, para eu passar para a magistratura, eu preciso de muito esforço. É verdade. Você tem que ter muito esforço também para permanecer no trabalho que você está durante os próximos 5 anos. E se você não sair do conforto, você talvez permaneça no seu trabalho durante esse longo período. Mas eu declaro agora, com a fé que eu tenho em Deus também, que eu não desassocio o meu profissional, o meu sucesso, graças a Deus, com a fé que eu tenho em Deus. Mas eu declaro que você vai ter sucesso sim, você vai ser aprovado no concurso sim, e que toda palavra que foi dita contra você, ela caia por terra. No nome do meu Deus, eu declaro isso. Se você não tem fé, você não tem que pegar essa palavra para você. Mas eu quero também destacar para ti sobre um outro tema que não podemos deixar de considerar. Ambiente de leitura. O ambiente de leitura é extremamente importante para você. O local físico deve ser apropriado para que o leitor se sinta confortável e bem. Vamos ler de novo? A sua cadeirinha tem que ser confortável. O local físico deve ser apropriado para que o leitor se sinta confortável e bem. Nunca leia deitado. Nunca leia deitado, por favor. É uma gentileza que você vai me fazer. E é uma gentileza que você vai se fazer também. Eu tenho certeza disso. Nunca leia deitado. Você vai forçar demais os olhos, gera dor nos olhos e dor na cabeça. Você vai bagunçar com a sua coluna. É confortável. Deite. A cada 50 minutos, para a leitura, vai deitar. Estica um pouco aí, espreguiça.
Faça alguma coisa para melhorar o seu bem-estar. Dá uma andadinha. Se der sono à noite, tem indicativo aí que o café tem um efeito fantástico para quem é estudante. Se você está estudando para concurso, para o vestibular, para um concurso mais pesado como magistratura, Ministério Público, ou então para o seu mestrado, doutorado, não interessa. Eu indico para você que você simplesmente tome muito cuidado em relação a essas questões de intervalo. Melhora a sua postura, isso vai ajudá-lo muito. Agora eu convido você também a aprender sobre a leitura em blocos. Não temos necessidade de ler letra por letra. Eu e você não temos necessidade de ler letra por letra. Você quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo para você aqui agora. Olha aqui para mim. Eu estou aqui com uma caneta que é utilizada para fazer a escrita hidrográfica no equipamento que eu estou utilizando. Feche seus olhos, por favor. Abre os seus olhos. Que cor é essa caneta? Eu tenho certeza que você consegue me falar que cor é a caneta. Ué, mas você viu de forma muito rápida. É verdade. Essa caneta tem aproximadamente esse tamanho, dessa grossura. E você não somente sabe a cor da caneta, como você sabe também em qual das mãos eu a coloquei, para você ver. Você consegue desenhá-la no seu caderno e você também consegue me desenhar ou desenhar qualquer pessoa de bater o olho. Dá uma olhada para a sua esquerda rapidamente. Volta por gentileza. Fala a verdade se você não consegue descrever aquilo que você acabou de ver. Eu tenho certeza que você consegue descrever. Sabe por quê? É porque eu e você não precisamos ler palavra por palavra. Se essa palavra já está na minha mente, principalmente. De bater o olho nela, eu já sei o que é. Acompanhe comigo. Vejamos. Eu acho que não está muito organizado isso aqui, não. Cada letra fora do seu lugar. Mas é provável que eu consiga ler, viu? Porque eu não tenho mais aqueles paradigmas antigos, dizendo que, eu não consigo ler se não for palavra por palavra. Eu não consigo ler em voz baixa. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante é que, primeiro, a primeira e última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma total bagunça que você pode ainda ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isoladamente ou isolada, mas a palavra como um todo. Agora eu vou fazer uma leitura ainda mais acelerada e você então vai me acompanhar. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma total bagunça que você pode ainda ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Eu bato o olho na palavra e eu consigo entender essa palavra. Eu bato o olho na palavra e o meu cérebro decodifica a palavra. Eu não preciso ficar 2 segundos, 1 segundo e meio numa palavra olhando. Por isso, eu vou destacar para você a forma que você vai estudar a partir de hoje.
Você vai dobrar a velocidade de leitura de 200 palavras por minuto para 400 palavras por minuto. Eu quero desafiar você a fazer isso agora. Não indico que você pare o vídeo, mas que você termine e logo depois você faça o teste. Você pega um texto e você vai ler o texto da forma que você sempre leu, sem acelerar velocidade de leitura. Eu não quero que você acelere a velocidade de leitura, mas logo depois você vai ter uma grata surpresa. Ao utilizar a técnica que eu vou te passar agora, a velocidade de 200 palavras por minuto, que você tem que cronometrar, vai se transformar naturalmente em 400 a 500 palavras por minuto e com uma compreensão perfeita, principalmente após uma semana, porque é lógico, quando você começa a fazer caminhada, dá um pouquinho de dor nas pernas, mas à medida que você vai caminhando, a dor desaparece, o bem-estar vem, a oxigenação cerebral aumenta e você começa a ter prazer naquilo que você está fazendo. A mesma coisa em relação à natação, com relação os próprios exercícios aeróbicos, anaeróbicos e assim por diante. Olha só como você vai fazer a sua leitura. Da seguinte forma: você vai colocar a caneta exatamente debaixo da linha. Eu não estou aqui com um livro, mas eu estou aqui com esse monitor que pode ajudar você nesse sentido. Essa caneta aqui, ela deve ser observada da seguinte forma: eu coloco aqui e acelero a leitura de forma contínua. Eu tenho que fazer uma leitura de forma contínua debaixo da linha com a minha caneta. Eu não posso parar nas palavras de forma alguma mesmo. Porque a minha tendência antiga era fazer mais ou menos isso aqui, ó. Mas eu não quero que você faça assim. Você vai pegar a caneta da forma que você tem costume, e aí você vai pegar e fazer a leitura sem parar nas palavras de forma rápida. Em no máximo uma semana, você vai ter talvez triplicado a velocidade de leitura simplesmente por utilizar essa técnica. Isso não é uma técnica, não tem nada novo. Isso é utilizado há séculos. Os cientistas atualmente que estão elaborando teses mais profundas em que o aprendizado, ele não precisa ser daquela forma tradicional. Daqui a pouquinho eu vou estar explicando para você sobre como responder provas de CESP, Fundação Carlos Chagas. O grau de dificuldade é maior, por quê? Para muitos lugares do Brasil. Mas, por exemplo, para quem trabalha em Brasília, para quem mora em Brasília, para quem foi educado em Brasília ou São Paulo, CESP ESAF não é problema, é até solução. Agora, quando pegam outras bancas, como Funiversa, quando pegam universidades federais dos estados, como o FRJ no Rio de Janeiro, a Universidade, né, de Belo Horizonte, do próprio de Brasília, até que de Brasília não, que é o caso, né? Universidade do Estado de Goiás e assim por diante, você vai ter um pouco de dificuldade de responder prova CESP, porque o ensino é baseado em leitura dinâmica, com base em Piaget, Vygotsky, que foram estados que utilizaram, embora o DF não seja estado, sei disso, mas foram estados que utilizaram do que foi expresso por Paulo Freire. Inclusive, ele foi secretário de Educação do estado de São Paulo. Por isso mesmo que São Paulo tem um método diferente de aprendizagem. Então, quando você tem o método construtivista, a pessoa não memoriza com facilidade, mas a pessoa tem uma técnica de interpretação de texto e de assimilação fantástica. Inclusive, uma criança com base no método construtivista, ela não aprende A de abacate,
mas ela aprende abacate como palavra, vendo a fruta abacate. Ela assimila, ela aprende a palavra abacate e não abacate, que isso é ridículo. Eu mesmo fui educado, fui instruído numa escola não construtivista e tive essa experiência de ter uma dificuldade enorme de mudar a minha forma de leitura justamente por conta disso. Então eu quero que você faça um teste antes, um teste depois me manda um e-mail. Depois eu vou estar destacando mais uma vez o meu e-mail, até para você copiar caso queira, e você vai ter facilidade quanto a isso. Marcos, quando eu estudo textos para concurso especialmente, ou até mesmo para fazer a minha dissertação de mestrado, ou até mesmo doutorado, eu tenho que estudar muita coisa, eu tenho que condensar tudo isso para colocar no papel, para escrever o livro que eu estou estudando, que eu estou fazendo. Então, você deve utilizar de resumos, principalmente para fazer memória associativa e uso de expressões mnemônicas, além de filme legendado que você deve ler com rapidez. Deixa eu contar uma coisinha para você. Essa memória associativa é quando você vê algo associando com algumas imagens. Então, se eu, por exemplo, leio alguma coisa, se eu tenho que memorizar sobre, digamos, licitações e contratos administrativos, aí nesse caso eu vou ter que associar os princípios. E aí, falando sobre o princípio da probidade em matéria administrativa, eu tenho as sanções quando a pessoa é imoral, quando a pessoa viola a ética. E aí eu posso utilizar inclusive de associações e de frases mnemônicas. Associar com vídeos, associar com desenhos, associar com cores, associar com modelos. Eu tenho que aprender a memorizar. Já expliquei para você como acelerar a leitura. Agora chegou o momento de você aprender a memorizar. Memorização não é milagre, não. Eu simplesmente não acordo hoje sem memorizar e amanhã já estou memorizando, não. Você tem que desenvolver algumas técnicas. Uma das coisas é nunca deixar o seu cérebro parado na hora que ele não pode ficar parado. E também que você não deixe o seu cérebro acelerado no momento que ele deve estar parado. Depois eu vou explicar ao final sobre técnicas para dormir bem. Eu e você temos que dormir bem. Nós temos que dormir bem. Isso é indispensável para a minha vida e também para a sua vida. Então, destaca o seguinte. Memória associativa. Desenhos associados a situações. Leitura associada ao paladar, associado ao olfato, associada ao tato. Se vira? Coisas, situações mnemônicas. Deixa eu destacar para você aqui. Eu ministro também aula de direito administrativo. Não sou especialista no sentido de o melhor professor, mas já tive aí o privilégio, ao final, não quis falar ao início, o meu currículo, para que não ficasse aquela coisa piegas, aquela coisa desagradável, mas depois eu quero contar para você como testemunho de vida que o sucesso, ele acontece e o sucesso, ele é real. No início fica aquela coisa assim, meio de se amostrar, eu não gosto disso. Mas com o tempo você acaba percebendo e o meu interesse não é esse. Mas quando você usa, por exemplo, frases mnemônicas, tem uma matéria dentro do direito administrativo denominada de atos administrativos. E nessa matéria ato administrativo existem os requisitos, existem, portanto, os requisitos ou elementos do ato administrativo, que forma naturalmente a competência, a finalidade, a forma
Depois, esses 3 requisitos aqui são vinculados, presos ao que a lei manda, mas existem alguns requisitos que são discricionários, que são de livre escolha, que formam o motivo e também o objeto. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. É uma técnica até mesmo que eu utilizo como professor. Se você é professor, eu te indico isso também. Eu te indico isso, vai ser muito útil na sua vida profissional, né? Talvez você vai mudar completamente a forma de ensinar, você vai mudar completamente a forma de ver como as coisas vão funcionar. COFIFO MO. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, designação do sujeito. Finalidade, o interesse coletivo. Forma, o meio para o Estado exteriorizar os atos administrativos de uma forma geral. Motivo, a causa do ato. E o objeto é o bem jurídico perseguido pela administração pública. O objeto, no caso, é o bem jurídico perseguido pelo Estado, o bem jurídico perseguido pela administração. Agora, isso aqui é objeto. Você que é chique, você que não pode brincar, porque eu posso. Por quê? Porque eu tenho prazer de fazer você entender a matéria quando estou na sala de aula, tendo você como meu aluno, ou tendo você como meu companheiro de estudo, como eu gosto de mencionar. Mas, para você que é chique e não pode brincar, apesar que talvez você esteja sozinho aí vendo pela internet, COFIFO MO. Não tem associação. Mofo ficou. Mofo ficou na boca da dona Clotilde por nunca ter dado um beijo na boca do seu Madruga, a bruxa do 71. Então, de fato, ficou mofo na boca dela. Ah, mas mofo ficou em alguma coisa esdrúxula. Porque, infelizmente, o nosso cérebro, ele é programado para ver o que não presta, ou para memorizar, ou para reter o que não presta. O que é normal, ele não pega. Então, você tem que associar com alguma coisa. Outra coisa, eu tenho uma fazenda, mentira a partir daqui, brincadeira, mas eu tenho uma fazenda de 10 mil alqueires e lá tem um boi que tem todo um formato de cachorro. Inclusive, ele dorme em casa e tem até uma caminha dele. Esse boi, ele é cachorro, embora seja boi. Quando eu chego, eu digo, COFIFO, e ele diz, MO. É verdade também que eu tenho uma irmã muito bonita, que ela tem atributos extraordinários. Acompanhe comigo aqui. Essa irmã que tem atributos muito bonitos, ela é uma irmã maravilhosamente linda. O nome dela é Pati. Então, quando eu lembro da minha irmã que tem atributos, ela é casada com um empresário, não mora na roça, ela é linda, ela é cheia de atributos, portanto, os atributos do ato administrativo são presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e também imperatividade. Olha só, quais são os atributos do ato administrativo? Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade, que é a minha irmã que me faz lembrar de atributo, bonita, linda, Miss Brasil, Miss Universo, atributos, Pati. Mas eu tenho uma irmã horrível, eu tenho uma irmã feia, que mora na fazenda, nunca se casou e nem vai se casar. Ninguém é louco de se casar com ela, a não ser de olho na nossa fazenda. Essa irmã que é feia, mas que ela é horrorosa, o nome dela é Vani. Vani é quando existe uma classificação do ato no tocante à validade. Se o ato não tem validade, ele é feio. Se o ato é ilegal, ele é horroroso. Se o ato é ilegal, ele é horroroso. Veja só como funciona aqui.
Só na matéria administrativa, como eu utilizo na sala de aula, na matéria de direito administrativo. Inclusive, temos aí vários materiais, inclusive em DVD, sobre direito administrativo. Válido, anulável, nulo, inexistente. É coisa feia. Coisa feia é ilegal. Trem feio é ilegal. Não casa. É triste. É medonho. Nem dente na boca a minha irmã Vani tem. Por quê? Porque o dente não para na boca. E ela tem alergia de dentadura. A boca dela é a coisa mais linda que você pode imaginar. Inclusive comendo pão de queijo. Olha só como funciona. Válido, anulável, nulo e inexistente. Só que a minha irmã Pati, ela foi na nossa fazenda, chegou lá, gritou, Cofifo, responda comigo. 1, 2, 3. Mó. Ela chegou na fazenda, abriu a porteira e o cachorro a recebeu. Qual o nome do cachorro? Cofifo. E quando disse, Cofifo, ele respondeu, Mó. Depois disso, ela foi à sede, viu a feiosa, viu a horrorosa, viu a monstruosa Vani. E aí, nesse caso, válido, anulável, nulo, inexistente, mas ela pegou o pônei, que é o objeto, o conteúdo do ato administrativo. O pônei é o conteúdo do ato administrativo. O conteúdo ou objeto do ato administrativo está aqui. Ela montou no pônei, foi buscar o gado com o cachorro, que é o boi, Cofifo, caiu do pônei, punitivo, ordinatório, negocial, enunciativo e normativo. Ela caiu do pônei, com N, e ficou de cama. Qual o nome da minha irmã que ficou de cama? A minha irmã que cheia de atributos, que é a Pati, que são os atributos do ato administrativo. Mas ela foi com quem? Com Cofifo. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, que é o modo Cofifo. Depois disso, temos outro detalhe ainda, que você não pode esquecer, que eu quero destacar para você também, que é o seguinte. Observa só o que eu tenho aqui para você. O de cama também tem que ser mnemônico. De cama é o objeto ou conteúdo do ato administrativo. O próprio conceito do ato administrativo tem o conteúdo, que é essa parte aqui, que é o de cama. Ela quebrou a perna porque caiu do pônei. A minha irmã Pati, ela quebrou a perna, quebrou o braço, quebrou a bacia, quebrou também a lavadeira, quebrou tudo, porque ela caiu do pônei. Pônei é mau, pônei tropeçou de forma proposital para derrubá-la. Então, o ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade que tem por escopo declarar, extinguir, constituir, alienar, modificar, abdicar. Vou dar exemplo. Declarar, declaração. Extinguir, demissão. Constituir, nomeação. Alienar, vender. A doutrina fala isso, eu não concordo muito, mas é, por exemplo, um ato negocial. Modificar, não altera o direito, entretanto, tem aqui uma alteração da situação jurídica. Mudança de horário de funcionamento, por exemplo, de uma repartição, é um exemplo clássico disso. E o ato abdicativo, que é ato de renúncia. O ato abdicativo é um ato de renúncia. Marcos César Barbosa, me indica melhor sobre isso. Só vendo, quero convidar você a estar presente em algum lugar aí que nós ministramos algum encontro, alguma palestra, algumas aulas, né? Depois no final vou estar explicando para você em que lugares eu ministro aulas, caso você queira. Eu também não estou aqui simplesmente para fazer uma propaganda para você, porque quem paga por tudo isso
que quem vai ter lucro em relação àquilo que você for assistir a aula não vai ser eu, porque eu recebo pelas aulas que eu ministro, né? Então, eu não recebo nenhuma vantagem de indicar alunos. No máximo, ajudo os alunos naquilo que eles precisam. Marcos, eu tenho que assistir também alguns filmes legendados, voltando um pouquinho para a matéria? Com certeza. Tópico de número 4. Otimização do estudo, melhoria do estudo. Então, já tivemos aí a satisfação de estudarmos juntos em relação à velocidade da leitura, técnicas para que você acelere a sua leitura, que é a primeira coisa que vimos. Em seguida, também falei para você sobre como você memorizar. E é interessante que, além dos filmes legendados, que eu voltando um pouquinho, eu indico para você também somar placas de carro quando você estiver andando no trânsito. Isso facilita muito para estender a sua capacidade de memorização. Então, isso vai, em outro momento, quem sabe aí tenhamos uma oportunidade, ou por vídeo, ou até presencialmente, de estar juntos durante um encontro prolongado, durante um período prolongado, para estudarmos de forma mais eficiente sobre memorização, leitura dinâmica e otimização de estudo. Mas agora vamos ver o tópico de número 4. Otimização do estudo. Estudar é reinventar. Fala a verdade se isso não é bonito. Estudar é reinventar. O que isso quer dizer? Quando eu falo para você que estudar, na verdade, é reinventar, é porque quando você lê, você fabrica imagens, você pensa, você elabora a sua própria história, você viaja. Graças a Deus não precisamos de droga para viajar, podemos ler e até mesmo sonhar com aquilo que vai gerar estabilidade para a minha família, para a sua, não é verdade? Ficar talvez lá uma semana, 2, 3 semanas em Caldas Novas, no Hot Park, sem preocupar em estourar cartão de crédito, porque estamos recebendo o suficiente em relação àquilo que normalmente precisamos. Um detalhe aqui em seguida que é relevante para você é a administração do seu tempo. Você precisa fazer um mapa, você precisa fazer um inventário do seu tempo, estabelecer novas prioridades, estabelecer novas prioridades. Você precisa descansar e você precisa também fazer exercícios. Eu quero aqui nesse caso destacar para você alguns detalhes extremamente importantes. Estamos nos aproximando do final dessa palestra que eu faço para você com muito prazer mesmo, com muita alegria. Eu ministro cada detalhe desse para você. Mas eu quero destacar algumas coisas para você aqui. Primeira coisa, mapa do seu tempo. O mapa do tempo é o que eu chamo também de inventário. Você precisa colocar no papel sobre todo o tempo que você utiliza. Aí você diz, não, meu tempo até que é organizado. Não sobra tempo para nada. Se você não tem tempo para sua família, é porque você está desorganizado. Se você não tem tempo para sua família, é porque você é desorganizado. Se você não está tendo, talvez, aí 4 horas para estudar por dia, fora o horário de trabalho, é porque você está desorganizado. Me perdoa por dizer isso para você. Com muito amor eu digo isso para você. É porque você está desorganizado. Então, pega aí. À noite tem 8 horas que você dorme. Ah, Marcos, eu durmo durante 10. Mas o normal é dormir durante 8. Alguns dormem 6, 4 horas. Mas suponhamos que você durma 8 horas à noite. Você levanta às 8 horas da manhã, de meia-noite até às 8, ou até mesmo de 11 da noite até 7 da manhã, ou então um horário X. Coloca no papel, eu durmo 11 da noite, 23 horas, acordo 7 horas da manhã.
levanto, gasto meia hora no banheiro, gastei 8h30, mais meia hora para o lanche matinal, de conversa com a família, meia hora, 9 horas gastas. Fui para o trabalho, trabalhei 8 horas por dia, com 1 hora de almoço, 9, 8, dá quanto? 17, com mais 1 hora, 18, eu já dormi, já trabalhei, já almocei, já tomei café da manhã, já tomei banho de manhã. Quantas horas foram? 17, 18. Eu faço 1 hora de exercício todo dia, 19 horas gastas. Eu brinco 1 hora com meu filho todos os dias, 20 horas gastas. Eu estudo durante 3 horas todos os dias, 23 horas gastas. Eu resolvo prova durante 1 hora por dia, porque eu tenho que responder prova todos os dias se eu sou estudante de concurso. 24 horas. Reanalisa a sua vida. Você não tem nem noção o que acontece na vida de uma pessoa que não administra bem o tempo que ela tem. Eu tenho experiência amarga, eu tenho experiência pessoal amarga de má administração do meu tempo, de priorizar coisas que não devem ser priorizadas. Certa ocasião, uma pessoa chegou em mim e disse: Marcos, eu estudo da mesma forma que você ministrou numa palestra. Mudou minha vida a palestra e eu melhorei meu tempo, fenomenal. Eu disse para ele: você já fez o inventário do seu tempo? Ele disse para mim: não. Você gasta tempo à toa? Ele disse: não. Depois de 1 hora de conversa, ele disse para mim que ele ficava em torno de 2 a 3 horas à noite, antes de dormir, jogando pôquer para descontrair. 2, 3 horas jogando pôquer na internet para descontrair? Não pode ser 1 hora só? E não pode ser 3 vezes na semana? Aquele moço só estudava para concurso. Eu perguntei: você tem tempo de fazer exercício físico todos os dias? Ele disse: não. Ah, mas lógico, 2 a 3 horas de pôquer todos os dias e antes de dormir? Cadê a higiene mental? Cadê a prioridade? O que é prioridade para você? A prioridade para você é a vida profissional apenas? A sua família não é prioridade? Já teve momento na minha vida que a minha família não foi prioridade para mim. E eu tive prejuízos muito grandes com isso. Descanso. Você precisa descansar. Augusto Cury, como administrar suas emoções? Se você consegue administrar bem suas emoções, naturalmente você é uma pessoa que tem uma grande possibilidade de sucesso. Você não fica nervoso e perde as estribeiras. Você precisa descansar. Quando você deitar, você tem que desligar sua mente. Se ela continua acelerada e você demora meia hora, 20 minutos, 15 minutos, 5 minutos, depois de deitado para dormir, isso quer dizer que você não está conseguindo fazer higiene mental. Se você não consegue mesmo, talvez seja necessária a interferência de um psicólogo, neuro, ou então até mesmo de um psiquiatra. Quem cuida de sono não é psicólogo e não é neuro. Quem cuida de sono é psiquiatra. Vá no psiquiatra não é para doido, é uma pessoa que estudou muito para melhorar a sua qualidade de vida. Então vá no psiquiatra, faça um exame de sono. Eu já fiz um exame de sono, porque meu sono, eu acordava cansado, eu acordava com o corpo doendo, com os braços principalmente assim, meio tenso. Por quê? Porque a tensão
não me deixava fazer, não me deixava descansar adequadamente. Talvez até mesmo você vai ter necessidade de usar medicamento durante um certo período para iniciar o seu sono. Depois você vai aprender a lidar com as suas emoções de forma que você tenha uma higiene mental, que você venha pensar no que tem que pensar, que você tenha que concentrar no que tem que ser concentrado, que você não venha aumentar o que não precisa ser aumentado. Se aconteceu uma tragédia na sua vida e o divórcio chegou, espero que tenha reversão, no nome de Jesus, mas se não tiver, paciência, bola para frente, bola para frente. Se aconteceu a morte de um familiar seu, que eu sinto muito, já perdi familiar muito próximo também, meu pai inclusive, paciência. Meus sentimentos, mas paciência. Você permaneceu vivo, ele não está aqui mais. Para de chorar. Chegou a hora de vencer. Tem a hora de chorar e a hora de vencer. Agora chegou a hora de você vencer. Mas isso tudo tem que ser observado por você. Exercícios físicos você tem que fazer para melhorar a oxigenação cerebral. Você precisa fazer exercícios para melhorar a sua oxigenação cerebral. Por que estou estudando isso? Se responda. Quais são suas dúvidas? Anota as dúvidas numa folha quando estiver estudando. Deve-se estudar com finalidade, de forma a extrair a essência do texto e seus pormenores. Você tem que também sublinhar. Indique que você sublinhe após ter entendido. Leia umas 2 vezes primeiro, antes de sublinhar. Anota a margem do texto e após faça um resumo, indique e volte às questões. Então, só destacando aqui. Você sabe por que você está estudando? Você está estudando para poder fazer a viagem, passar um concurso e fazer a viagem dos seus sonhos? Por que você está estudando? Quais são suas dúvidas? Você tem que ler anotando a parte numa folha, ou até mesmo do lado, né, no próprio livro, aquilo que você tem de dúvida. Você tem que analisar as dúvidas que você teve. Deve-se estudar com finalidade, sabendo onde você vai chegar. Você é uma pessoa de sucesso. Tudo que disseram de você, que você não é de sucesso, é mentira. Você é de sucesso. E você pode sim chegar onde você precisa chegar, desde que você não desista e desde que você não venha perder sua fé em Deus também. Você tem que extrair a essência do texto, saber o que o autor realmente pensou quando ele estava escrevendo, os pormenores. Fique atento aos pormenores, principalmente se você está vendo esse vídeo, não intencionado a fazer concurso, mas a fazer sua dissertação ou até mesmo sua tese de doutorado. Sublinha, risca, marca, chora, derrama lágrima sobre o livro, derrama suor, suja o livro. É para isso que ele foi feito. Se ele for impresso, se for lá no seu tablet, não indico. Mas indique que somente sublinhe depois de ter entendido, anota a margem, como eu disse, e após faça o resumo e depois disso volta, depois de ter feito o resumo, volta às questões para você ver realmente o que é relevante para você responder as questões. Quando eu digo para você fazer questões anteriormente, não é para você responder as questões, é para você fazer as questões. Aí depois que você fizer o resumo, que você de fato vai voltar às questões para respondê-las. Responda a prova de concurso antes de ver a matéria, para que a dúvida apareça na sua mente. Indico isso para você também. Eu quero ainda passar um breve vídeo para você,
que faz parte da minha história de sucesso absoluto, na história de sucesso absoluto, não porque eu sou de sucesso, mas porque Deus tem me dado presentes que para mim são importantes. Talvez para outras pessoas não significam sucesso, mas para mim significam porque são presentes que Deus me deu. Um breve vídeo para você, rápido esse, e aí logo em seguida eu vou fechar o nosso conteúdo com umas dicas extremamente importantes para você responder prova de CESP, ESAF, Fundação Carlos Chagas e assim por diante.